Ok, meus amigos, estamos no ar, né? Voltamos para mostrar para vocês que ensino médio é terceira série, é canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, Equilíbrio Químico é o nosso conteúdo, e a data de hoje, 26 de outubro de 2022, né? Vamos lá, nós estamos falando sobre a pressão, tá? A ação da pressão no deslocamento de equilíbrio. Tá aqui vamos colocar um exemplo, ó, mais uma vez aqui. A equação representa o equilíbrio de formação da amônia, tá? Mais uma vez aqui eu tenho, olha só. Aqui eu tenho 1 mol de N2 com mais 3 mols de N2. Se você somar isso aqui, você vai encontrar, ó, somando, no reagente nós vamos ter 4 volumes. 4 volumes. No produto, meus amigos, aqui só tem 2 mols, ó, 2 mols. Ou seja, no produto, 2 mols representa 2 volumes. 2 volumes, muito bem. Aí o que vai acontecer? Ó? Olha só o que é o enunciado aí. Ó. Aumentando a pressão, o equilíbrio desloca para a direita, pessoal. Certo? Eu até vou colocar novamente aqui 1 e 2. Ó, 1 e 2. Para dizer aqui, ó. Olha só, se eu aumentar a pressão, vai deslocar o quê? Para o sentido de menor volume, sentido da direita, ou sentido 1. Ou sentido 1. Agora, se eu diminuir a pressão, tá bem claro aqui, ó. Olha só, se eu aumentar a pressão, desloca para a direita, sentido de menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para o sentido 2, que é o sentido de maior volume. Tá? Bem fácil de aprender a pressão, né? Pressão. Se eu aumentar a pressão, desloca, certo? Para o sentido de menor volume. E se eu diminuir a pressão, desloca para o sentido de maior volume. Você vai ter que anotar esse enunciado aí. Para isso, vamos colocar, portanto, 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, então mostrando mais uma vez aqui para vocês que aumentando a pressão, certo, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Então, se aumentar a pressão, vai deslocar para o sentido da direita aqui, ó, tá? O sentido 1, ó. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar
para o sentido de maior volume, que é o sentido 2. Tá? É importante. Vamos agora, então, mostrar a influência da temperatura. É outro papel fundamental aí. Variação da temperatura. Como é que a temperatura pode influenciar no deslocamento de equilíbrio? Vamos mostrar aqui para vocês. Diz assim, o aumento da temperatura de uma reação em equilíbrio favorece para as moléculas se chocarem mais. Lógico, se aumentar a temperatura, aumenta a energia cinética, não é verdade? Então vai haver mais choques, enquanto que a diminuição da temperatura diminui a agitação delas e, consequentemente, os choques. Sendo assim, sendo que o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, desloca por sentido endotérmico. O que é endotérmico? Aquele que absorve energia, certo? Endo significa para dentro. Então tá aí, por exemplo, olha o que aconteceu no desenho aí, Se eu diminuir a temperatura, vai deslocar, aumentando a temperatura, desloca por sentido que endotérmico, certo? O aumento da diminuição da temperatura desloca por sentido que exotérmico, tá bom? Então é bom você fazer um print aí desse slide, tá? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, pessoal. Então está mostrando aqui, que o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, certo? Isso aumenta a temperatura. Agora, se eu diminuir a temperatura, olha a dica que é na educação aqui, olha só. A análise do efeito da temperatura em um equilíbrio leva em consideração, olha só, leva em consideração principalmente o ΔH. O que é ΔH? É a variação de entalpia, Tá? Mais uma vez aqui, se o ΔH for positivo, a reação direta é endotérmica. Se o ΔH for negativo, a reação será exotérmica, certo? Por exemplo, mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês, porque você vai ter que observar que na reação vai dar o ΔH. Se o ΔH for maior que zero ou o ΔH for menor que zero. Vamos identificar aqui então. Certo? Olha bem, pessoal, se o ΔH for maior que zero, você vai dizer que a reação, você tem uma reação, certo? Endotérmica, ΔH. Ele vai mostrar esse ΔH na reação. Reação endotérmica. Agora, se o ΔH for menor que zero, você vai dizer que a reação é exotérmica. Professor, e o que é reação endotérmica e exotérmica? Endotérmica são reações que, para acontecer, precisam absorver calor. Absorve calor. Enquanto que, na reação exotérmica, é a reação que libera calor. Libera calor. Então, você, toda vez que falar em temperatura, pessoal, você tem que observar o ΔH. Então, o aumento da temperatura, né, a gente vai mostrar já direitinho para vocês o conteúdo, né? Mas eu só quero primeiro, nesse slide, que você fixe bem e anote essa dica que é na educação, que o ΔH
sendo maior que zero, é porque a reação vai ser endotérmica. Se o ΔH for menor que zero, a reação vai ser isotérmica, certo? Então é muito importante essa observação que essa dica que a educação está mostrando. Está dizendo aí, a análise do efeito da temperatura em equilíbrio leva em consideração o ΔH. Se o ΔH for positivo, ou seja, maior que zero, certo? A reação direta será endotérmica. Agora, se o ΔH for negativo, é porque a reação será isotérmica, tá bom? Então vamos anotar aí, por favor. Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela para vocês, porque é um dos slides importantes. Toda dica que na educação é importante. Vamos colocar 2 minutinhos na tela aí. Ok, então mais uma vez mostrando que ΔH maior que zero é reação endotérmica e ΔH menor que zero é reação isotérmica. Porque isso aí vem na questão, então nós vamos já mostrar agora. Olha aí, pessoal, olha. Veja bem, aqui é como se fosse dessa maneira aqui. Ó, eu vou até colocar, para ficar melhor de você entender, eu vou colocar esse ΔH bem aqui do lado. Ó. ΔH igual a menos 22 quilocaloria. Certo? Então vamos lá, olha só, eu vou até colocar assim também para ficar melhor de você entender. Sentido 1, sentido 2. Então observe bem, pessoal. Vou colocar assim de vermelho para ficar melhor entendido. Ó. Sentido 1, sentido 2. Então o sentido 1, ele é exotérmico, porque o ΔH é negativo. Bom, então desse lado aqui, ó, vai ser o oposto, vai ser mais 22 quilocaloria. Preste atenção, pessoal, olha. Veja bem. O sentido 1, ele é exotérmico. Exotérmico, não esqueça disso. Porque o ΔH é menor que zero. O sentido 2, ele vai ser o quê? Endotérmico. Para você entender melhor, endotérmico. Aí diz lá, olha só como está bem legal de você entender. Ó. Olha só. Aumentando a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido da esquerda, que é o sentido endotérmico, que é o ΔH, ó, já que o ΔH é negativo, ó, sentido olha, o equilíbrio desloca para a esquerda.
por ser no sentido endotérmico, já que o ΔH é negativo. Certo? Ó, o sentido 1 é sentido exotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido endotérmico. Agora, se eu diminuir a temperatura, desloco o equilíbrio por sentido exotérmico. Exotérmico, certo? Então, só precisamos consertar um detalhezinho aqui, né? Vamos consertar aqui só esse detalhe. Já que o endotérmico, já que o ΔH, vamos colocar aqui, ó, o ΔH, pessoal, é positivo. Sentido endotérmico, o ΔH será positivo. Aqui tem que ser positivo. Certo? Então tá aí, aumentando a temperatura, desloca por sentido endotérmico, que é o ΔH, está aqui, o ΔH positivo. Enquanto se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico, que é o sentido 1. Vamos analisar na reação sentido 1 e 2. Ó. O sentido 1 é da esquerda para a direita, então o ΔH é negativo. Ó. Então é exotérmico. O sentido 2 é da direita para a esquerda, que é o sentido exotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, eu desloco para o sentido 2, que é o sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar para o sentido 1, que é o sentido exotérmico. Tá? Então é bom você fazer a anotação aí. Vamos colocar então 2 minutinhos aí para você fazer as anotações. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, vamos prosseguir. Olha só. Mais uma vez aqui, essas indicações aqui, esse enunciado é importante para você compreender a ação da temperatura. Para realizar a análise da influência da temperatura no equilíbrio, é fundamental conhecer a natureza das reações diretas e inversa, que é determinada pela variação de entalpia. Mais uma vez, eu coloquei essa observação. ΔH positivo, reação endotérmica. Desculpa assim, se o ΔH for positivo, se a reação direta for endotérmica, então a reação inversa vai ser exotérmica, foi como nós falamos no exemplo. Agora, se o ΔH da reação for negativo, a reação direta é exotérmica e a inversa vai ser o quê? Endotérmica. Sempre que se o sentido o sentido direto for
endotérmico, o sentido inverso vai ser o contrário, vai ser exotérmico. Nesse caso, ó, pode ter ΔH negativo na reação direta, é exotérmico, e na reação inversa vai ser endotérmica. Tá? É só você ver aí, ó, se no sentido direto o ΔH for negativo, ela é isotérmica, então no sentido inverso vai ser endotérmico. Tá? Importante por demais que você compreenda essa anotação do ΔH. Para isso, nós vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí, já que não dá para anotar tudo. Vamos lá, um minutinho. Ok, pessoal, vamos lá então. E aqui, olha só, mais uma vez mostrando aí o ΔH para vocês, ó. A capacidade da modificação da temperatura de promover o deslocamento de equilíbrio químico é facilmente percebida quando chegamos à variação de entalpia da reação. O conhecimento do ΔH indica a natureza direta ou inversa. Ó, quando ΔH é positivo, ele tem que ser maior que zero, a reação direta é endotérmica. Então, a reação inversa é isotérmica. Olha como está legal aqui, pessoal, olha, de você entender. Ó. Aqui, ó, ΔH maior que zero. Ó. ΔH maior que zero é endotérmico no sentido direto. Ó. Endotérmico, está aqui. Ó. Vou até grifar para vocês. Ó, endotérmico. Agora, no sentido, se o sentido direto é endotérmico, o sentido inverso é o quê? Exotérmico. Agora, quando o ΔH for negativo, ou seja, menor que zero, tá? A reação direta é isotérmica. Está aqui, ó, ΔH menor que zero. Ó. Se o ΔH for menor que zero, o sentido direto é isotérmico. Então, o sentido inverso vai ser o quê? Endotérmico. Tá? Se o sentido direto for endotérmico, é porque o sentido inverso vai ser exo. Se o sentido direto for exo, é porque o sentido inverso vai ser endotérmico. Tá? Então ficou bem legal de você entender com esses dois. Eu queria pelo menos que você anotasse só esse exemplo aqui. Ó. Somente os exemplos é importante. Ó. Se o sentido direto for endo, o sentido inverso vai ser exo. Então é importante que você aprenda isso aqui. Ó. Tá? E nós vamos mostrar um outro resumo também. Vamos mostrar um outro resumo. Mas é necessário que você faça essa anotação primeiro aí. Perfeito, pessoal? Então vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, então tá aí. E aqui, pessoal, eu fiz um resumo de tudo que nós trabalhamos até agora. Nós vamos mostrar justamente nesse resumo, tá? Muito legal esse resumo. Você tem aí, ó, e são dicas que na educação. Você tem aí o princípio de Le Chatelier, fator, o enunciado e o exemplo. Vamos começar com a temperatura. Temperatura. O aumento da temperatura desloca por sentido endotérmico, enquanto a diminuição desloca por sentido exotérmico. Então vamos analisar aqui, ó. Aqui o sentido 1 e o sentido 2. Percebe que o sentido 1, ó, tá? O ΔH é menor que zero. Então no sentido 1, pessoal, ele é exo. Então no sentido 2 vai ser o quê? Endo. Tudo bem? Olha só, endotérmico. Então tá aqui, vamos mostrar aqui novamente para vocês, ó. Aqui eu estou aumentando a temperatura, ó. Se eu aumentar a temperatura, desloca por sentido 2, que é o sentido endotérmico. Tá bem aqui, ó. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Agora, se eu diminuir a temperatura, ó, vai deslocar para o sentido 1, que é o sentido exotérmico. Tá? Então o enunciado está bem claro. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Ora, se eu aumentar a temperatura, diminui para o sentido endotérmico, então se eu diminuir a temperatura, vai deslocar para o sentido exotérmico. Então no exemplo ali, ó, se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido endotérmico, que é o sentido 2. Por que é o sentido 2? Porque o sentido direto é exotérmico. Agora, se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar para o sentido 1. Certo? É importante, aqui está o resumo. Nós vamos falar dos 3 fatores, da temperatura, pressão e a concentração. Eu estou falando aqui da temperatura. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Mais uma vez, se eu estou aumentando a temperatura, vai para o endotérmico, então se eu diminuir a temperatura, vai deslocar para o sentido o quê? Exotérmico. Tudo bem, pessoal? Então vamos colocar aí 2 minutos para você colocar essa dica aqui na educação. Ok. Mostrando então aí, pessoal, a influência da temperatura, certo? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido de
sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura por sentido exotérmico. Vamos colocar agora outro fator. O fator é esse aqui, ó. Agora é a pressão, pessoal. É a pressão, tá? Olha só o enunciado. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, ó. Se eu aumentar a pressão, vai deslocar por sentido de menor volume. Vamos explicar isso aqui melhor para você, ó. Olha, aqui no reagente nós temos 4 volumes. Por quê, professor? Porque é a soma aqui de 3 com mais 1. Aqui tem 1, certo? Então dá 4. Tá? No sentido 2, aqui no sentido do produto, aliás, nós só temos 2 volumes. Ó. 2 volumes, que é esse 2 aqui. Aqui é 1. Ó. Então, você tem 4 no reagente e 4 e 2 no produto. Então vamos lá. Presta atenção o que é que nós vamos trabalhar agora. Se eu aumentar a pressão, uma setinha para cima aqui, ó. Se eu aumentar a pressão, desloca por sentido 1. Qual é o sentido 1? Ó? O sentido de menor volume. Tá bem aqui, ó, enunciado. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido 2, que é o sentido de maior volume. Sentido 2, ó, é o sentido de maior volume, certo? Então, basta cravar o enunciado. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o sentido que? De menor volume. Sentido de menor volume. Então, mais uma vez, eu queria que você fizesse um print, anotação, que é o resumo de tudo que nós falamos até agora. Vamos colocar também 2 minutinhos aí. O seguinte, né? A pressão, né? O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Então vamos aqui para outra. Ó. Agora é a concentração, que é a adição e retirada de substância. Que aqui nós temos a dizer, ó. O pessoal diz o seguinte, ó, a adição de substâncias desloca o equilíbrio no sentido oposto da substância adicionada. Certo? Vamos já mostrar. Por quê? Porque se eu estou adicionando, eu estou aumentando a concentração. Certo? Por outro lado, a retirada de substância desloca o equilíbrio
para o mesmo sentido da substância retirada. Vamos explicar isso aqui através de exemplos. Então, se eu estou tirando substância, eu estou diminuindo a concentração. Tá? Tá aqui, ó. Ácido mais álcool produzindo éster mais água. Então, se eu adicionar álcool, se eu estou adicionando álcool, eu vou deslocar por sentido 1, pessoal. Por que por sentido 1? Que é o sentido oposto. Se o álcool está no reagente, vai deslocar para o produto. Agora, por outro lado, se eu retirar álcool, eu estou diminuindo a concentração. Aí eu vou deslocar para o mesmo sentido onde o álcool está, que é o sentido 2. Certo? É o que está dizendo aqui o enunciado dos princípios, do fator. Tá? Então tem aí, ó, a adição de substância desloca o equilíbrio no sentido oposto da substância adicionada, certo? Que é para manter o equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, ácido mais álcool produzindo éster mais água. Se eu adicionar álcool, vai deslocar para o sentido 1, que é o sentido oposto. Se o álcool está no reagente, vai deslocar para a direita. No entanto, se eu retirar álcool, vai deslocar para o sentido, do mesmo sentido onde ele está, para o reagente. Tá bom? Então, aí também nós vamos colocar 2 minutos. Ok, pessoal, então vamos voltar aí, né? Vamos voltar para mostrar aqui para vocês que, olha só, a adição de substâncias desloca o equilíbrio
para o sentido oposto da substância adicionada. É o mesmo que concentração. Se eu estou aumentando a concentração, eu vou deslocar para o sentido oposto. Agora, se eu diminuir a concentração, eu vou deslocar para o mesmo sentido da substância retirada. A retirada de substância é a mesma coisa que diminuição da concentração. Diminuição da concentração, certo? Então, veja bem, pessoal. Nessa segunda aula, nós trabalhamos aí como funciona os três fatores, temperatura, pressão e concentração dos reagentes, no deslocamento do equilíbrio. Nós vamos mostrar para vocês na sequência, tá? A complementação está faltando pouca coisa para a gente fazer as questões. Hoje nós vamos fazer umas questões referente aí ao deslocamento de equilíbrio. É importante as questões porque reitera tudo que a gente falou durante a parte teórica. Inevitavelmente você vai aprender muito mais, não é verdade? Então nós vamos fazer uma transição rápida para voltar mostrando o complemento dessa aula.